Imagine a pior dor do mundo. Você já perdeu seu marido. Agora, a multidão se afasta para dar passagem ao seu único filho sendo levado para o túmulo. Sua esperança, seu futuro, seu sustento. Tudo está sendo enterrado naquela tarde. Mas, de repente, o cortejo fúnebre para. Não por cansaço, mas por um encontro. O que aconteceu naquele instante, entre o choro e a morte, é um dos segredos mais poderosos e pouco notados de todos os milagres de Jesus. Para entender o tamanho desse encontro, precisamos voltar no tempo. A cena acontece perto de uma cidade chamada Naim. Um pequeno vilarejo. Estamos no 1º século, na Galileia. Nessa época, a vida de uma mulher dependia completamente das figuras masculinas da família. Primeiro o pai, depois o marido, depois os filhos. Esta mulher já havia perdido o marido. Agora, ela perde o seu filho único. Na cultura judaica, um filho era a âncora do futuro. Sem ele, ela estava completamente só, desamparada e, aos olhos da época, amaldiçoada. E é nesse momento de desespero absoluto, que Jesus entra em cena. Aqui está a primeira curiosidade que muitos leem sem perceber. Jesus não estava na cidade. Ele estava chegando. A Bíblia diz, pouco tempo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro. Ele encontra a dor no caminho. Ele vai até o encontro dela. Imagine a cena. Duas multidões se encontram nos portões da cidade. A multidão da vida Jesus e os discípulos e a multidão da morte do cortejo fúnebre. O que Jesus faz? Ele não espera ser chamado. Ele não impõe as mãos. O texto diz algo lindo, ele viu a viúva e teve compaixão dela. Repare, Jesus não viu o morto primeiro. Ele viu a mãe. Ele sentiu a dor dela. E então, ele diz algo extraordinário, especialmente para um homem judeu da época: não chore mais. Ele toca no caixão. Isso era algo impensável. Tocar em um caixão ou em um morto tornava a pessoa cerimonialmente impura por 7 dias. Mas Jesus se importa mais com a mulher do que com as regras religiosas. Ele para o enterro. A morte, o protocolo, a tradição. Tudo para quando o amor chega. Jesus então se dirige ao jovem, e jovem, eu te digo, levanta-te. E aqui está outra curiosidade poderosa. A palavra usada no grego original para levantar é ligeiro, a mesma usada para descrever a própria ressurreição de Jesus. É uma palavra de poder divino, de nova criação. Imediatamente, o morto senta-se e começa a falar. A Bíblia não diz o que ele falou, mas imagine. Ele não volta como um zumbi, mas como um jovem vivo, falante, cheio de saúde. Jesus não apenas revive um corpo, ele restaura uma pessoa à sua vida plena. E então, o gesto final, cheio de significado. Jesus o entregou à sua mãe. Este é um eco direto do Antigo Testamento, quando o profeta Elias faz o mesmo. Mas Jesus vai além. Ele não faz um espetáculo. Ele simplesmente devolve o filho aos braços da mãe. O milagre não é sobre impressionar a multidão, é sobre restaurar o afeto, a esperança. A multidão fica com medo e glorifica a Deus. Dizem, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eles entenderam que algo do céu havia tocado a terra. Mas aqui vai um último segredo. Esta é a primeira ressurreição de um morto realizada por Jesus registrada nos Evangelhos. E ele escolhe fazê-lo para uma mulher pobre, sem nome, sem direitos. O Messias não começa seus grandes milagres de ressurreição no palácio de um rei, mas no portão de uma cidade pequena, para uma viúva anônima. Isso nos mostra o coração de Deus. O milagre de Naim nos ensina que Jesus não é apenas poderoso, ele é presente. Ele está a caminho e encontra a sua dor no portão da cidade.
Ele se importa mais com suas lágrimas do que com as circunstâncias. Quantas vezes carregamos nossos caixões, cheios de sonhos mortos, achando que estamos sozinhos? A história da viúva de Naim nos lembra que, mesmo quando a sociedade te ignora, quando o futuro parece sepultado, Jesus vê você. E Ele tem o poder de não só parar o cortejo, mas de te devolver a vida com um simples toque. E você, o que precisa que seja ressuscitado na sua vida hoje? Conta aqui nos comentários. Sua história pode encorajar alguém.